No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre um questionário realizado onde revela que o Facebook, agora Meta, foi considerada a pior empresa do mundo em 2021. Resultado óbvio e sem grandes surpresas? Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Já chega a ser constrangedor a quantidade de vezes que eu tenho trazido notícias relacionadas com o Facebook, que agora chama-se Meta, mas também é verdade que ela tem feito de tudo para que isso seja possível. Já parece aquele velho lema que falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem de mim. E realmente aquilo que se tem falado sobre o Facebook nestes meses, 1 ano e meio, 2 anos, realmente não tem sido pelas melhores razões. Tudo tem feito para que as notícias que têm vindo à praça pública, através das fontes noticiosas, através dos mídias, através dos analistas, dos comentadores, tem sido realmente pelas piores razões. Ou é pelas questões da privacidade, ou é pelas questões de censura, ou é pelas questões da falta de monitorização sobre o seu conteúdo, ou seja, têm sido imensas as polémicas em que elas têm estado no centro das atenções e realmente não têm feito nada para que a opinião pública possa mudar o ponto de vista e aquilo que pensa em relação ao Facebook. E claro que também não nos podemos esquecer que ela foi usada pelas piores razões, ou seja, ela mesmo foi acusada de ter sido usada como veículo das fake news, como veículo de propagação de notícias que não correspondiam à verdade e, de certa forma, a plataforma dela ter sido usada pelas piores razões, como o caso que aconteceu em Inglaterra, no caso do Brexit, pelo caso que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ela foi acusada de ter sido a ferramenta que as pessoas usaram para espalhar mentiras, para espalhar as fake news e lembramos-nos nós também daquele documentário que passou na Netflix em que explicava exatamente isso mesmo. Ou seja, as empresas pegaram no Facebook para propagar estas fake news, por ter usado pessoas para ser um veículo de transporte das fake news e realmente isso acabou por manchar a imagem dela. E essa mancha foi de tal maneira grave que ela várias vezes foi acusada da falta de privacidade e agora um questionário recente que foi feito, ou seja, um formulário que foi feito para tentar saber o que é que o público acha em relação às empresas, foi agora revelado esse resultado desse questionário, desse formulário, onde revelou que realmente o Facebook foi considerada a pior empresa de 2021 e que realmente isto não abona nada a seu favor e deixa muitas questões no ar de como se irá comportar esta empresa ou como é que ela irá sobreviver e operar daqui para a frente, principalmente agora de 2022 para a frente. Se nós fizermos uma análise rápida na internet, ou seja, se pesquisarmos com imensa paciência e imensa calma, vamos ver que se a gente pesquisar conteúdos e notícias relacionadas com o Facebook, vamos encontrar matérias, vamos encontrar notícias que mostram que cada vez mais o público tem abandonado as plataformas do Facebook, ou seja, do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que pertence tudo ao Facebook, e então vemos claramente imensas notícias, imensas matérias que relatam que realmente as pessoas cada vez mais têm abandonado estas plataformas. Mas o que é certo é que os últimos relatórios têm demonstrado exatamente o oposto. São cada vez mais as empresas e as pessoas a aderirem, ou seja, a estas redes,
tanto o Facebook como o Instagram, como o WhatsApp, e isso realmente acaba por cair aqui uma contradição e ficamos na dúvida que realmente quem é que tem razão. Serão estes relatórios que mostram estes resultados ou são estas matérias, estas fontes de informação que não sabemos onde vão buscar essas informações ou se elas são pagas para virem a escrever sobre esses resultados que eles próprios colocam nessas matérias, e realmente ficamos nós como espectadores, como os meros usuários de internet, ficamos realmente com imensa dúvida de quem é que tem razão no meio disto tudo. A última posição ou último lugar no ranking como a pior empresa de 2021 se deve aos diversos fatores como aqueles que eu tenho trazido nos diversos episódios em que falam sobre o Facebook. Das diversas notícias que eu tenho trazido a vocês em relação ao Facebook, tenho falado em diversos pontos que foram exatamente esses mesmos pontos que agora lhe deram esta atribuição como realmente a pior empresa do mundo em 2021. Falamos, claro, das acusações de censura, a pouca monitorização de conteúdos publicados, a pouca privacidade e problemas no campo dos problemas mentais. Ou seja, aquela questão realmente que eu trouxe-vos há pouco tempo em relação ao impacto que eles estão a ter na saúde mental das pessoas e principalmente nos jovens, realmente tem sido um grande flagelo e que tem afetado fortemente a sociedade e principalmente os nossos jovens. Realmente ajudaram aí muito ao Facebook ter esta atribuição e estar realmente neste último lugar do ranking da pior empresa do mundo em 2021. Um dado e uma informação muito importante que poderemos retirar daquele questionário, daquele formulário que foi feito, que lhe deu essa cotação negativa, é que 30% dos votantes revelaram que o Facebook, ou seja, a empresa Meta, tinha como dar a volta a esta situação. Para isso, bastava que ela reconhecesse os seus próprios erros e pedisse desculpas publicamente por esses mesmos erros. Ou seja, é aquilo que eu já vos disse no passado. Esta empresa já foi uma referência no passado, já foi usada e acabou por transformar a vida das pessoas no passado positivamente. Foi uma empresa que foi usada para encontrar pessoas que a gente já não via há imensos anos. Ou seja, foi uma empresa que foi usada para descobrir pessoas que estavam desaparecidas. Ou seja, ela quando foi criada, mesmo que ainda assim os interesses não fossem às vezes os melhores, ela realmente no início, quando foi concebida, ela foi usada pelas melhores razões e tinha tudo para ser uma empresa de referência e para ser algo positivo na vida das pessoas. Aqui a questão e o problema que é aquilo que eu já falei por diversas vezes. A sede de querer faturar cada vez mais e sobrepor-se aos interesses do ser humano, ou seja, dos interesses da sociedade, das pessoas como um todo, acabou por lhe trazer essa destruição. Ou seja, cada vez mais a sede do poder, a sede do dinheiro, a sede do monopólio, de querer estar em todo o lado, acabou mesmo por realmente destruí-la, e isso realmente deixa-nos uma pena, porque se ela realmente continuasse a operar pelas melhores razões e por aquilo que eu já falei há pouco, ela acabaria por ser uma grande referência no mercado e trazer realmente algo positivo na vida das pessoas. E eu acho que o próprio Mark Zuckerberg já sabia que isto iria acontecer. Tanto sabia que ele agora recentemente, misteriosamente, algo que nunca tinha sido falado, e do nada ele decidiu mudar o nome da empresa para a empresa Meta. Ou seja, claro que ele deu a entender e a notícia, ou pelo menos a informação que se passou publicamente, foi numa tentativa de trazer o nome Meta por causa do metaverso, que é aquilo que ele acredita e que ele deu a entender, pelo menos para a opinião pública, que era o caminho que a empresa queria ir daqui para a frente. Mas a verdade é, pelo menos na minha opinião, e a minha opinião vale o que vale, não estou a dizer que é factual, mas daquilo que eu tenho acompanhado do mercado e do próprio comportamento do Facebook, demonstra que o Mark Zuckerberg, dado à questão da carga negativa, das notícias negativas que estavam a ser colocadas em cima do Facebook e do preço que isso poderia ser pago a médio e longo prazo, ele meio que tentou trazer o Facebook à tona com a questão da mudança do nome, que agora chama-se Meta. Com esta decisão de querer mudar o nome, independentemente do nome que fosse escolhido, a motivação que estava por detrás disso era querer limpar a imagem e desassociar o nome Facebook das coisas negativas ao qual ela estava atrelada, ao qual ela estava associada. Eu, independentemente disso, eu acho que o resultado não foi conseguido, e a prova disso mesmo é os resultados deste questionário, deste formulário. Ou seja, a opinião pública foi muito clara naquilo ao qual ela votou, foi nomear esta empresa como a pior empresa de 2021. E quanto a isso não há assim muito que se possa comentar. Ela de facto pode querer mudar o nome, pode querer mudar os comportamentos,
pode querer passar uma imagem de uma empresa boa, de uma empresa amigável e que transmite boas sensações, mas a verdade é que isso não tem sido conseguido, porque as polémicas são imensas, aquilo que se passa nos bastidores meio que vão provando que as coisas ao qual tem vindo a público, costuma-se dizer onde há fumo, há fogo, e de facto tem vindo muita coisa a público, muitas revelações que têm sido feitas por detrás dos bastidores que mostram que realmente este questionário ou os resultados deste questionário têm um fundo de ser. Posto isto, para finalizar o episódio de hoje, gostava de dizer aqui publicamente que lamento cada notícia que demonstrem o lado negro do Facebook. Realmente gostava e era um imenso prazer da minha parte poder trazer notícias que mostrassem coisas boas do Facebook, mas a verdade é que os resultados daquele questionário, daquele formulário, são muito claros. Quando 30% das pessoas dizem que havia uma hipótese do Facebook virar o jogo, ou seja, demonstrar um lado positivo e mostrar que poderia mudar esta situação, o que é certo é que aquilo que vemos por parte do Facebook é exatamente o não reconhecer dos erros, o não assumir publicamente que aquilo que tem feito nestes últimos meses, nestes últimos anos, tem sido errado. E quando assim é, realmente as notícias que vêm a público só confirmam aquilo que todos nós achamos, e tenho realmente imensa pena porque o Facebook, tal como eu disse há pouco, tinha tudo para ser uma grande referência do mercado, visto que mudou a vida de tanta gente, visto que trouxe tanta coisa positiva às pessoas, mas infelizmente não foi essa a escolha que eles fizeram, não foi esse o caminho que eles decidiram trilhar e decidiram realmente trazer um mar de destruição à vida das pessoas, tem mexido imenso o psicológico das pessoas, tem mexido com o mental dos nossos jovens e realmente não sabemos qual vai ser o futuro da sociedade enquanto o Facebook continuar-se a comportar desta forma. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.